Dia 20. A sequência do pecado de Davi a princípio, foi só um olhar. Depois, um desejo. Finalmente, um adultério. O pecado, por menor que pareça, jamais pode ser ignorado. Deve haver confissão e arrependimento, ou ele vai continuar a crescer até que destrua tudo de bom e decente em nós. Foi assim que aconteceu com Davi. O adultério, tão horrível quanto possível, não pôde ser contido. As coisas iriam piorar ainda mais. Uma sede por maldade substituiu a fome que Davi sentia por Deus. O adultério se tornou uma conspiração, e uma artimanha maligna se tornou um ato de traição e assassinato. Como uma coisa dessas poderia acontecer com um dos servos escolhidos de Deus? A resposta para essa pergunta deveria fazer com que todo seguidor de Cristo temesse e passasse a caminhar em dependência e humildade diárias de Deus. Perceba a sequência do pecado de Davi. Primeiro, ele olhou para Batseba. Depois, ele a desejou. Finalmente, ele agiu de acordo com sua lascívia. Em qualquer momento, Davi poderia ter confessado seu pecado e se arrependido. Ele poderia ter virado as costas quando a viu tomar banho. Mas não o fez. Ele poderia ter confessado seus pensamentos a Deus e buscado livramento, mas não buscou. Pelo contrário, seus pensamentos errôneos se tornaram lascívia, e a lascívia tornou-se adultério. Davi poderia ter sido honesto com Deus e consigo mesmo, naquele instante. Mas ele não confessou. Ao contrário, ele tentou encobrir seu pecado. Mandou Urias, marido de Batseba, ir para casa com a esposa, 2 Samuel 11:8. Davi queria que Urias tivesse relações sexuais com ela para que, se Batseba engravidasse, o marido pensaria que o bebê seria dele. Contudo, Urias não foi para casa. Essa era outra oportunidade para Davi confessar e se arrepender de seu pecado, mas ele não confessou. Pior que isso, nasceu uma conspiração em seu coração. Mandaria matar Urias no campo de batalha. Uma espiada, inocente, se tornou um assassinato cruel. Poucas semanas antes, Davi provavelmente nunca teria sonhado que seria capaz de tal ato. Porém, seu ministério e sua vida nunca mais seriam os mesmos. A grande tragédia do pecado de Davi é que ele teve muitas oportunidades de arrependimento e desperdiçou todas. Aninhou o pecado em seu coração, o mesmo coração que já havia buscado apaixonadamente a Deus. Quando um líder ou obreiro cristão cede à armadilha do pecado, geralmente esse não será um fato isolado. Com frequência, haverá outras coisas que estariam se acumulando por um bom tempo. Há uma grande verdade a ser aprendida por todo seguidor de Cristo: o pecado nunca deve ser aninhado no coração. Todos nós vamos pecar, mas devemos ser rápidos em nos arrepender e acertar as coisas com Deus e com os irmãos. O pecado ignorado cresce e, depois, destrói todo semblante de espiritualidade em nós. Se um pensamento ou desejo maligno entrou em seu coração, corra para a cruz com um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Salmo 51:17. Oremos para que Deus sonde nosso coração e nos diga se temos acolhido algum pecado oculto do qual devemos nos arrepender imediatamente. Crianças em oração. Pecado é coisa séria. Ele não pode ser entendido pelas crianças como nada demais, ou com o que é que tem. O pecado nos afasta de Deus e nos leva a fracassar na vida. A Bíblia contém histórias de pessoas que amavam a Deus, mas deixaram o pecado crescer no coração e, por isso, fracassaram em várias áreas da vida. Mas existe jeito para o pecado. É preciso confissão, falar com Deus honestamente sobre o que fez de errado, e arrependimento, deixar o erro e andar em outra direção. Ore, pedindo a Deus para ajudar você a lembrar das coisas que tenha feito e que são pecados. Fale para Deus como você se sente arrependido e peça